Não, isso não é uma festa de aniversário. É o nosso eletrizante cambalhota científico. E essas bexigas estão eletrizadas também. Elas não estão presas a nenhum fio. Isso não é mágica. Isso é ciência. E essa é apenas uma das incríveis experiências que nós vamos fazer hoje aqui no nosso laboratório. Aliás, você sabe o que é ciência? Olha só. A palavra ciência significa conhecimento, sabedoria. As ciências relacionam fenômenos da natureza e objetos da tecnologia para a gente entender o ambiente em que vivemos, o corpo humano e as transformações do mundo. A eletricidade está na natureza. O relâmpago é um exemplo disso. E foi pesquisando os segredos da eletricidade que o homem inventou engenhocas incríveis, como essa TV que você está assistindo agora. Graças ao estudo, à observação e aos experimentos dos cientistas, muitas descobertas e invenções foram feitas. E para mostrar algumas experiências científicas aqui no estúdio, nós trouxemos o professor Cláudio Furukawa e a galera do Colégio Módulo e do Colégio Santa Maria. E aí, Mariana, o que você considera uma boa aula de ciência? Eu considero uma boa aula de ciência aquela aula que a gente se aprende brincando. Fernanda, você gosta da sua aula de ciências? Eu gosto, eu acho bem interessante e é bom que a gente aproveite o tempo para aprender. E dentro das ciências, biologia, física, química, o que você prefere? Eu prefiro química, que mexe mais com experimentos. E você, Ivan? Alguma pergunta bem curiosa que ele poderia responder agora. O que você acha? O que é ciência? Bom, ciência é o estudo da natureza. A gente estuda o que causa os fenômenos, né? E também as consequências. E todo conhecimento humano é considerado ciência. Alguém tem a intenção, quer ser isso quando crescer? Assim, eu quero ser um cientista, quero ser um pesquisador. Eu gosto muito, assim, de químicos, de energia. Eu sou muito interessada. Eu tenho vontade de fazer isso quando eu ficar mais velha, ser uma professora de ciências ou trabalhar com isso. E você, Cláudio, quando foi que você falou, eu quero dar aula de ciência, eu quero ser um cientista? Na época do colegial eu tive um professor muito bom de física, né? E despertou bastante interesse. Então eu acho que foi daí que começou o meu interesse pela ciência e pelas demonstrações de física. Você acha que os professores são importantes nessa aula? Sim, então, sim. Eles têm o papel principal de despertar o interesse no aluno, né? Senão a aula acaba ficando um pouco chata. E agora a gente vai fazer uma experiência com eletricidade estática. Cláudio, do que a gente vai precisar para essa experiência de eletrostática? Bom, a gente vai precisar de alguns canuzinhos de refresco, papel toalha, bexigas, enchedor, né? Então é o seguinte, nós precisamos primeiro carregar o canudinho, eletrizar. Eletrizar significa ou colocar cargas elétricas ou retirar cargas elétricas. Então, através do atrito, a gente fornece energia para algumas cargas e a gente pode favorecer essa troca. Então você tem que segurar, apertar bem o papel e puxar, tá? E isso tem que ser feito vigorosamente, não pode ser feito fraco. E verifica se ele está grudando, por exemplo, aqui na sua camisa, olha. Não? Veja se consegue grudar. Em qualquer lugar ele gruda? Em qualquer lugar. Ó, pode tentar ali na lousa também. Por exemplo, aqui na cabeça. Eu sou Homem-Aranha. Tenta de novo. E aí ele fica carregado quanto tempo? Fica um tempão ou uma hora sim, só? até ele perder essas cargas, né? Até que ele encontre o equilíbrio. Né? Se está faltando cargas elétricas, ele vai querer pegar cargas de algum lugar, pode ser do próprio ar, e com o tempo ele vai descarregando, aí ele perde essa eletrostática e acaba caindo, né? E alguém sabe por que isso acontece? Eu acho que é por causa que o atrito, ele causa a eletricidade, daí gruda na gente. É isso mesmo, Cláudio, que a Mari falou? É mais ou menos isso. Quando você atrita o canudinho, quando você esfrega, você fornece energia, né? E você arranca alguns elétrons de um material e passa para o outro. Tá? Então todo o corpo, em princípio, ele é neutro. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Quando você esfrega, você acaba arrancando elétrons de um e passando para o outro. Aquele que perdeu elétrons fica com mais cargas positivas. Então a gente diz que ele ficou eletrizado positivamente. E aquele que ganhou elétrons, a gente diz que ele ficou com excesso de elétrons, ou seja, ficou negativo. Tá? Portanto,
O material que ficou com falta de elétrons, ele vai querer atrair os elétrons para perto dele, por isso ele faz essa força de atração. E com a bexiga a mesma coisa? Com a bexiga a mesma coisa. E a gente faz o atrito também com papel. Quem tem a mão seca pode ser feito direto, sem o papel. Também grudar na... Olha aí. Então também atrita, né? Agora, se você passar a mão, pode ser que haja um equilíbrio, porque você descarrega, aí ela já não gruda mais. Então você tem que eletrizar de novo, trocar as cargas. Tá? Fazer grudar de novo. Alguém lembra de algum exemplo da eletricidade estática aplicada no nosso dia a dia, assim? Uma coisa que você está em casa e fala, nossa, eletricidade estática. Tem vezes que quando eu tô assistindo TV eu chego muito perto, o cabelo fica assim. A TV, aquela TV antiga, não a TV de plasma, né? Que aí já é um outro processo. Mas a TV que tem aquele tubo comprido, ele tem um feixe de elétrons e os elétrons batem na tela e aí ilumina, né? E ele forma a imagem. Então quando você liga ou desliga, esse feixe de elétrons pode ficar acumulado, algum deles fica acumulado na tela, né? Não dá tempo para descarregar. E justamente na hora que você liga ou desliga, você cria cargas estáticas na tela. Aí isso pode dar um choquinho, pode arrepiar a cabeça. Por isso quando algumas vezes que a TV, a televisão tá ligada, quando eu faço dá um toque, dá um choquinho. Sim, é eletricidade estática. O pessoal do Colégio Módulo trouxe uma experiência de eletricidade estática também? O que precisa então para fazer essa experiência em casa? Precisa de uma caneta normal? E um papel. E papel picado? E cabelo. E cabelo? Não, careca não pode fazer. Assim, o Daniel agora, ele vai passar a caneta numa direção só no cabelo. E rápido. Daí, depois ele vai colocar a caneta no papel e os papéis vão ficar grudados na caneta. Isso serve como um ímã. Só que é diferente de um ímã porque o ímã tem dois polos magnéticos, o norte e o sul. E a caneta não. A caneta só fica assim por causa da eletrização que acontece quando o Daniel faz o movimento. Com o atrito causa a eletrização. E o movimento tem que ser sempre para o mesmo lado? Não. Ele poderia ficar... Poderia ficar. O que é necessário é o atrito para criar energia, né? Para poder separar as cargas. Agora a gente acabou de encher a bexiga e a gente vai precisar de 3 voluntários aqui. Por que especificamente o cabelo? Que propriedade que o nosso cabelo tem que ele eletriza tantas coisas? São materiais isolantes, né? Porque se for condutor, conforme você esfrega, como ele conduz a eletricidade, logo descarrega. Então, por exemplo, se eu pegar um prego e ficar esfregando, rapidamente ele descarrega na minha mão, porque ele tem cargas livres, né? Então... E agora a gente vai fazer uma experiência cheia de energia. Vamos nessa? Bom, pessoal, agora nós vamos então fazer um outro experimento que a gente chama de versorium, né? Versorium eletrostático. Então, para isso nós vamos precisar de uma massa de modelar para servir como base, um espetinho de churrasco, né? E canudinhos de refresco. Se você tem um canudo eletrizado e um outro material neutro, ele acaba atraindo um material neutro. Mas suponha que agora eu tenho 2 materiais eletrizados. Um canudinho eletrizado. Como a minha mão está neutra, se eu aproximo a minha mão, ele vai atrair. Né? Porque eu tenho o canudinho eletrizado e a minha mão neutra. Ele vai atrair carga de sinal contrário da minha mão e vai atrair. O ideal é primeiro dobrar o canudinho e depois eletrizar? Isso. Mas agora vamos ver o seguinte. Um outro canudinho eletrizado. E agora os dois estão com a mesma carga. Se os dois estão negativos, vai repelir. Vai repelir. Ó, você vê que ele repele o canudinho, ó. E no próximo bloco nós vamos fazer um motorzinho elétrico. E para fazer esse motor nós vamos precisar de uma pilha média, 2 clips, um ímã, um pedaço de fio de cobre fino e fita crepe. E você vai conhecer uma calculadora que funciona com a energia de uma batata. Batata? Essa eu quero ver, não sai daí, hein?